Eu não sei se você é uma pessoa que tem o hábito de orar, ou se é uma pessoa que nunca orou na vida ou já ouviu a respeito de oração. A questão é que hoje nós iremos falar sobre esse presente tão importante que foi dado por Deus, a oração. Então eu te convido a nos acompanhar aqui no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. E aproveitando que irei falar sobre esse tema tão importante que é a oração, eu quero oferecer a você esse estudo bíblico. Deus me ouve? E através desse estudo aqui, dessa revista especial, você vai conseguir então aprofundar-se mais nesse assunto tão importante chamado oração. E para você pedir, você consegue receber ele gratuitamente aí na sua casa, basta você entrar nesse site ou então mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, que está aí aparecendo na tela para você. O DDD é 12 9 8244 4449. E gratuitamente a Novo Tempo vai enviar essa revista para você aí até a sua casa. Graças aos nossos amigos, os Anjos da Esperança, que têm doado para que esse ministério possa continuar acontecendo. Olha só que privilégio. Então, chega até você gratuitamente. Mas agora, para falarmos a respeito de oração, nós precisaremos orar. Olha só, nós vamos falar com o nosso Deus agora e vamos orar para que Ele possa nos iluminar, para que possamos entender o que a palavra de Deus quer nos dizer, tá? Então eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos para que juntos possamos orar. Maravilhoso Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, te pedir que possamos compreender o que a Tua palavra quer nos dizer nesse momento. Nós te pedimos sem nenhum merecimento, mas no doce e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. O próprio Jesus Cristo, ele fala a respeito de oração. E a Bíblia, ela deixa bem claro que a oração é um presente de Deus. Imagina só, você tem a oportunidade de falar diretamente com Deus. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa no sentido de que uma pessoa vai passando para outra uma informação, sabe? Ah, fulano falou para ciclano que Beltrano disse tal coisa e está dizendo aí para você. E acontece o famoso telefone sem fio. Uma pessoa vai falando para outra, que fala para outra, até que chega a você. Com Deus, não é desse jeito. É completamente diferente. Com o simples fato de você fechar os olhos, se concentrar e falar com Deus, o próprio Deus, ele te ouve. Já parou para pensar nisso? O próprio Criador, ele para te ouvir. Isso é oração. Por isso que a oração é um presente tão importante que foi dado à humanidade. É uma oportunidade de falarmos com o nosso Deus, com o Criador. Mas a questão é a seguinte: como é que nós fazemos para orar corretamente? É preciso perguntar a palavra para que nós consigamos entender qual é a melhor forma de orarmos. E talvez você possa até ter uma pergunta na sua mente. Espera aí, se Deus ele sabe de todas as coisas, por que é que eu devo orar? Por que é que eu devo falar com alguém que já conhece o que eu vou falar? Por que é que eu devo conversar com alguém que já sabe cada palavra que eu vou dizer? A questão é que Deus ele espera você abrir o seu coração a Ele. Ele dá essa oportunidade, Ele dá essa liberdade para que você tome a decisão de abrir o coração a Ele. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: quando um ovo ele se quebra de dentro para fora, ele gera vida. Faz sentido? Um ovo, quando ele é quebrado de dentro para fora, sai vida dele. Mas quando o ovo ele é quebrado de fora para dentro, aí gera morte. Deus ele nos dá a oportunidade de aguardarmos e percebermos que precisamos de uma ajuda. Tem uma história que ilustra bem isso. Imagina só
que você é formado em odontologia, você tem um bom conhecimento a respeito dos dentes, a respeito da boca, e você tem um amigo que sofre de mau hálito. E agora você tem a oportunidade de chegar a essa pessoa e falar para aquela pessoa que sofre de mau hálito. Possa ser que a reação daquela pessoa seja, não tenho mau hálito não. E fique ali um clima constrangedor. É muito mais fácil que você aguarde que a pessoa busque pela sua ajuda. E aí você vai dar as dicas para aquela pessoa cuidar da sua boca para que ela não tenha mais mau hálito. Deus, Ele sabe das necessidades que nós temos. Deus, Ele conhece a tua vida completamente, perfeitamente. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Imagina só os problemas que você passa. Imagina só as dívidas que você tem para pagar. Imagina só problemas psicológicos ou problemas na comunidade ou até mesmo dentro da sua família. Deus, Ele conhece cada um desses problemas, mas Ele dá a oportunidade e a liberdade que nós falemos para Ele e busquemos ajuda. É assim que funciona a oração. E a Bíblia, ela nos revela qual é a forma correta de orar. O próprio Jesus, ele ensina como orar. E você conhece o texto. Mas antes de ele falar a respeito da oração, que é conhecida como Pai Nosso, você já conhece o Pai Nosso que está nos céus, ele primeiro diz como nós não devemos orar. Sabia disso? O próprio Deus, ele diz, o próprio Jesus, ele nos ensina como nós não devemos orar. Mateus, capítulo 6, e verso 5, vai dizer assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. E o verso 6 vai dizer: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Olha só o que eu falei. Deus, ele conhece você, conhece as suas necessidades, ele conhece as necessidades da sua família, mas eu não posso orar de duas formas aqui que o próprio Jesus ele falou. A primeira delas, eu não posso orar como os hipócritas. Não ore como os hipócritas. Como é que os hipócritas oram? Os hipócritas, eles oram para ser. O próprio Jesus diz que eles oram para serem vistos pelos homens. Não ore pedindo para ser. Não ore para que as outras pessoas percebam que você, por exemplo, é uma pessoa de oração, uma pessoa de destaque. É assim que oram os hipócritas. Orar para ser visto pelos homens. E ele continua dizendo aqui, não ore para ter. Sabe por que não orar para ter? Porque é assim que oram os pagãos. Eles acreditam que ao repetirem, ao insistirem, ao pedirem, ou seja, através das suas obras, das repetições, eles acreditam que vão receber alguma coisa. E Jesus ele deixa claro, primeiro, não ora para ser. E também não ore para ter. Porque se você ora para ser, aí você está mostrando a Deus uma interpretação. É como se você fosse um ator. Você está querendo que as pessoas vejam algo em você. É a pessoa que está orando para ser alguma coisa. O segundo ponto, não ore para ter, porque senão você vai se apresentar para Deus como um cliente. Você está falando para Deus, olha só Deus, eu sou uma pessoa que estou orando muito, eu sou uma pessoa que estou, de repente, frequentando a igreja, eu sou uma pessoa que estou lendo a Bíblia, eu sou uma pessoa que estou fazendo tudo corretamente, eu sou honesto, e aí você vai apresentando a Deus ali de maneira repetida e pedindo para ter. Se você está fazendo isso, você está mostrando para Deus
uma realidade como se você fosse um cliente, uma barganha. Olha só, Deus, eu estou fazendo aqui o que o Senhor me pede, logo, o que é que eu aguardo em troca de ti, Deus? Eu aguardo que o Senhor me dê as bênçãos que eu estou pedindo. Então nós não devemos orar assim. Nós devemos tomar cuidado. Sabe por quê? É importante nós termos isso em mente. Porque se eu estou orando para ser, para ter, se eu estou orando como um ator ou como um cliente, no momento em que Deus disser não para mim, no momento em que Deus responder não para os meus pedidos, para os meus questionamentos, para as minhas questões, sabe o que vai acontecer? Eu vou cobrar a Deus diretamente. Mas, Senhor, olha só o que eu fiz. Olha só o que eu tenho feito. Olha só a minha vida. Olha a minha realidade. Por que é que eu não mereço isso que eu estou te pedindo, Senhor? E agora nós podemos entrar por um abismo sem saída. Que é o momento em que eu acredito que as minhas atitudes, as coisas que tenho feito, os meus pensamentos, os meus atos, as minhas obras, elas merecem uma bênção divina. E não é assim que nós devemos orar. Mas se eu não devo orar como um ator e eu não devo orar como um cliente, como é que eu devo orar? Qual é a maneira certa de falar com Deus? Deixa eu contar para você uma história. Certa vez uma moça que frequentava uma igreja específica, ela era um pouco triste porque o seu pai ele não frequentava aquela igreja. E ela ficava muito chateada com isso. Sempre que tinha alguma programação especial ali na igreja dela, ela convidava o pai para ir para a igreja. E o pai dizia, não, eu não quero ir para a igreja, isso daí não é o meu lugar. Não gosto de ir para a igreja. Até que certa vez ela ficou sabendo de um pregador muito famoso que iria para a região dela. E especificamente iria para a igreja dela. E ela ficou muito animada, muito empolgada, e ela pensou, então eu vou convidar o meu pai. Eu tenho certeza que meu pai ele vai gostar desse pregador, ele vai ouvir essas mensagens, e eu tenho certeza que ele de repente pode acabar se encontrando com Jesus e se convertendo. E ela ficou feliz e com essa esperança em mente. Então, ela chegou em casa, bateu na porta do quarto do pai e disse, pai, vai chegar um pregador tão especial, pai, lá na igreja. Ia ser tão bom, pai, que o senhor fosse. O senhor vai gostar dele. Vai ser legal. A programação ela vai estar linda. Vai ter música. Vai ter muita coisa boa, pai. E o pai dela ficou pensativo. E disse, tá bom, eu vou dar essa chance. Eu vou para a igreja nesse dia. E ela ficou empolgada. E no dia seguinte, que era o dia que teria aquele culto especial, ela foi até o quarto do pai e viu que ele estava se arrumando, se preparando para ir para a igreja. Ela ficou feliz, animada. Foram para a igreja juntos. Ela se sentou nos primeiros bancos da igreja, chamou o pai até a frente e pediu para ele sentar. E olhava para ele, via se ele estava prestando atenção na programação. Até que ela olhou para o lado, assim, na janela da igreja, ela percebeu que tinha uma movimentação estranha acontecendo. Ela percebeu que alguns dos líderes daquela igreja estavam preocupados com alguma coisa. Ansiosa, ela se levantou e foi perguntar o que tinha acontecido. E um deles disse, o pregador não vai chegar a tempo. Ele ficou preso no trânsito e talvez ele não consiga chegar aqui. Ela colocou a mão na cabeça, se desesperou e começou a orar. Meu Deus, por favor, que ele consiga chegar a tempo. Meu pai veio para a igreja hoje. Vai ser tão legal se ele conseguir ver aquele pregador. E ela voltou para frente do banco da igreja. O pai perguntou se estava tudo bem. Ela disse que estava tudo bem. Tentou disfarçar ali. E eles ficaram ali aguardando até que começou a se formar as pessoas que iriam ali para a frente da igreja. E quando ela olhou o pregador, ela percebeu que não era aquele pregador que ela esperava. Quem que estava lá para pregar? Aquele irmãozinho da igreja simples, que não tinha muito costume de pregar, nem falava tão bem, não tinha tanto jeito no falar. Ela colocou a mão na cabeça e ficou desesperada. E pensou, nossa, quando esse irmão começar a pregar, o meu pai nunca mais vai querer vir para a igreja. Ela ficou desapontada, desanimada. E aquele irmão abriu a Bíblia e ele disse, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 1. Sabe o que é que tem escrito em Mateus capítulo 1? Tem escrito a genealogia de Cristo. Mateus, ele reuniu ali o nome de todos os familiares para mostrar que Jesus ele veio da linhagem de Davi. Então começa falando de Davi e vai falando todos os filhos, quem gerou quem, até chegar em Jesus. E ele começou lendo,
nome por nome. E quando chegou no final, ele disse: a família de Jesus é tão grande, então você não pode ficar de fora dessa família. Fechou a Bíblia e assim acabou o sermão. Aquela menina, ela ficou decepcionada, triste. Ela olhava para o seu pai e ela percebeu que o pai dela estava sério assim, olhando para frente, prestando atenção, em silêncio. Mas ela pensava: meu pai nunca mais vem para a igreja. Acontece que passou aquele final de semana, eles voltaram para casa e quando foi na semana seguinte, ela passou na frente do quarto do pai, olhou para o quarto e viu que o pai estava se arrumando para ir para a igreja. Ela falou: pai, o senhor vai para a igreja? Ele disse: eu vou, minha filha. Ela falou: por quê, pai? Ele falou: é porque a família de Jesus é tão grande que eu não posso ficar de fora dessa família. Acontece que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando a palavra de Deus ela chega, ela alcança os corações. E eu convido você a abrir o seu coração para receber a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a família de Jesus ela é muito grande. E você não pode ficar fora dessa família. Acontece que se nós não vamos orar como atores, como os hipócritas pedindo para ser, se nós não vamos orar como clientes, como os pagãos pedindo para ter, você vai orar como um filho. Sabe por quê? Porque você faz parte da família de Jesus. E como é que ora o filho? O filho, ele ora em secreto. E o que é que diz? O que é que isso significa? Significa que quando nós oramos em secreto, falando com o nosso pai, eu estou olhando ao meu pai como um filho. No passado, as pessoas não diziam o nome de Deus e às vezes o chamavam de o Senhor, o Mestre. Mas quando Jesus veio a essa terra, ele começou a chamar Deus de Pai, para deixar clara essa relação que nós temos de filhos com o Pai. Isso também afeta na minha linguagem. Então, quando eu vou me dirigir para Deus, eu devo me dirigir a Deus com uma linguagem de como se eu estivesse falando com o meu pai. Então, eu vou chegar assim e vou dizer: Pai, e eu vou abrir o meu coração. Eu vou falar dos meus sentimentos, das minhas angústias, como se eu estivesse falando ao meu pai. E sabe o que mais? Quando eu oro a Deus, eu também oro como um irmão. Vamos recapitular? Quando o próprio Jesus ele nos ensina a orar, ele diz assim, ó: Pai nosso que está nos céus. Então já vem o primeiro ponto aqui: santificado seja o teu nome. Por que é que eu oro? Para santificar o nome de Deus. Não porque se eu não falar ele vai deixar de ser santo ou alguma coisa assim, mas porque quando eu santifico o nome de Deus, eu me lembro que eu estou na presença do Pai, que é santo, que é perfeito, que é imutável. Então a oração ela é muito mais sobre eu preparar a minha mente para entender que o Pai está presente, porque Deus ele é onipresente, isso significa que ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, significa que ele sabe todas as coisas. E ele é onipotente, significa que ele tem todo o poder. Então se ele é onipresente, ele está aqui agora, enquanto eu estou falando para você, aqui na Novo Tempo. Se ele é onipresente, ele está aí também, na sua casa. Ou você que está ouvindo esse sermão pelo celular, de repente dirigindo o carro e ouvindo o áudio desse sermão. Deus ele está protegendo você. Você que está num quarto escuro, tudo apagado, porque você passou por um momento triste hoje. Deus ele está aí com você também. Ele é onipresente. Então no momento em que eu oro e digo santificado seja o teu nome, eu preparo a minha mente, eu entendo que o Deus Santo ele está presente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tens nos dado. Se eu estou dizendo aqui, ó, o pão nosso, isso significa que eu agora preciso orar como um irmão, porque não é somente eu. Existem várias pessoas comigo. E olha, e vem dizendo assim no plural: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, quando Jesus nos ensina a orar, ele também nos ensina que nós devemos orar como irmãos. Então,
quer saber como orar, você precisa entender uma coisa. Substitua o eu pelo nós. Então, quando você está falando com Deus, pedindo a Deus, peça também pelos seus filhos. Quando você estiver pedindo a Deus, peça pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus vizinhos, pelos amigos da sua faculdade, pelos seus amigos do trabalho, pelas pessoas da comunidade, pelas histórias que ficamos sabendo de muitas coisas ruins que acontecem à nossa volta. Nós precisamos orar por essas questões. Ore pelo seu país, pela sua nação. Algumas vezes na nossa vida nós reclamamos da corrupção, da situação política e etc. Mas eu pergunto para você, você já orou pelo seu país? Você já orou pela sua nação? Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar como irmãos. Isso significa que aquela pessoa que está enferma, aquela pessoa que está doente, que está no hospital, que sofreu um acidente, você pode orar por essa pessoa. Não somente pode, mas você deve orar por essa pessoa. Você deve pedir a Deus para sanar a saúde daquela pessoa, para cuidar daquela pessoa. Então não se esqueça disso. Primeiramente, ore como um filho em secreto, falando com seu pai, abrindo seu coração ao sentimento. Segundo lugar, ore a Deus como um irmão. Nunca se esqueça que você está nessa jornada, mas que nessa jornada você não está sozinho. Nessa jornada você tem aliados, que são pessoas que estão à sua volta. A Bíblia diz que isso é um caminho estreito. O caminho do cristão, muitas vezes, ele é um caminho estreito, mas é um caminho que leva à vida eterna. E existem aliados que estão à nossa volta. E existe agora um terceiro ponto. E esse terceiro ponto diz assim, ó, o final da oração diz assim, ó, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso significa que eu também preciso orar como um cidadão do reino de Deus. Eu preciso orar como alguém que já se considera cidadão da Nova Jerusalém. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele veio para estabelecer um reino que tinha como cultura, como a base da sua cultura, o amor ao outro, o amor ao próximo. E quando eu oro como um cidadão do reino de Deus, eu estou orando e falando a Deus que reconheço a sua graça, que eu reconheço a sua glória e que eu aceito o seu sacrifício por mim na cruz. No momento em que eu falo, em que eu digo para Deus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E no momento em que eu digo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse terceiro ponto diz que eu devo orar como um cidadão do reino de Deus. E sabe o que é que isso significa? Sabe o que significa quando eu digo a Deus que me considero um cidadão de seu reino? Eu estou dizendo que eu me entrego à sua vontade. Eu estou dizendo a Deus que Ele pode cumprir a vontade dEle em minha vida. Imagina o seguinte, as pessoas, quando falavam de Deus, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, eles mencionavam a Deus como o Senhor, o Mestre. Eu já falei isso para você agora há pouco. E quando Jesus ele veio a essa terra, ele veio estabelecer uma relação de família com Deus. Naquele período, os judeus, eles tinham o hábito de morar nas mesmas casas. Então, os avós, eles tinham seus filhos e os filhos, eles moravam na mesma casa que os pais. E depois vinham os netos e os netos encontravam suas esposas, se casavam e todos moravam juntos. Então, quando Mateus ele escreve o Evangelho falando sobre a vida de Jesus, ele está querendo deixar claro essa relação que Jesus veio abrir para que todo ser humano pudesse ter acesso livre ao seu Pai. E ele vem a essa terra e morre. Ele morre na cruz.
E Jesus ele vem chamando a Deus de Pai durante muito tempo. Ele vem falando, meu Pai, o seu Pai, nos ensina a orar, Pai nosso que está nos céus. Porém, existe um momento em que Jesus não chama a Deus de Pai. Tem um momento na Bíblia em que Jesus não chama a Deus de Pai. Você sabe que momento é esse? É no momento em que ele está na cruz. Ele está de braços abertos. E tem pregos atravessando sua mão. Cravos gigantescos atravessando suas mãos. Cerca de entre 16 e 18 centímetros. Imagina só, um prego desse atravessando a mão. Ele estava com uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele tinha sofrido, ele tinha apanhado, ele estava ali na cruz. E naquele momento, ele não está sentindo a presença do Pai. Para pensar no seguinte. Deus, ele é eterno. Isso significa que ele sempre existiu. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre existiram juntos. E ali, pela primeira vez, Jesus ele se sente sozinho. Imagina, ele passa a eternidade ao lado do Pai, ao lado do Espírito, e pela primeira vez ele está se sentindo sozinho. E ele está ali na cruz, ele olha para o céu e diz, Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Sabe por que é que Jesus diz isso? Porque existia alguma coisa separando ele do Pai, de seu Pai. E sabe o que era? Era o meu pecado. Era o seu pecado. Naquele momento em que o meu pecado, o seu pecado recaíram sobre Cristo na cruz, ele aceitou receber o pecado de toda a humanidade, de todos aqueles que aceitariam o seu sacrifício. Ele morreu para que pudesse ali acabar eternamente com a morte. Ele morre no meu e no seu lugar. Então, quando você estiver orando, nunca se esqueça. Nunca se esqueça que um dia Jesus ele olhou para o céu e disse Deus, para que hoje você possa olhar para o céu e dizer Pai. É dada essa oportunidade a mim e a você. E mesmo com esse presente, existem muitas pessoas que escolhem não falar com Deus. E muitas vezes a oração ela é uma questão de hábito. Ela é uma questão de você se lembrar que sempre está na presença do Pai e que você deve se humilhar para agradecer a Ele por mais um dia de vida que você tem. Para agradecer a Deus por mais um livramento. Para agradecer a Deus porque você tem um trabalho nesse dia. E mesmo você que não tenha saúde ou até mesmo se sinta sem paz, você tem a oportunidade de pedir a Deus que se mostre presente em sua vida de maneira mais pessoal. Nesse momento, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos falar com o nosso Pai? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor permaneça se fazendo presente em nosso meio e que nós possamos te sentir cada vez mais. Também queremos te pedir pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, aqueles que sofrem enfermos, aqueles que estão presos, aqueles que não têm o que comer. Nós queremos te pedir porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém e amém.